Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro e Prosa, o seu podcast que fala sobre inovação e ciência, um projeto desenvolvido pelo Departamento de Economia Rural aqui na Universidade Estadual do Maranhão. Eu me chamo Luiz Fernando, sou graduando do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou Eduardo Luiz, também graduando da Universidade Estadual do Maranhão, no curso de Engenharia Agronômica. E antes de dar início, eu gostaria de agradecer aos nossos companheiros, nossos parceiros, a ProExai e a UEMANET, que nos dão total apoio nesse projeto. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para conversar sobre um tema muito importante, que é o desafio das mudanças climáticas na agricultura. E é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, porque os efeitos das mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais visíveis no campo, tanto nos pequenos agricultores quanto em grandes produtores. E para isso nós temos aqui a honra de receber o professor Dr. Ronaldo Menezes, agrometeorologista e profissional dedicado da área. Professor Ronaldo, seja muito bem-vindo, é uma honra estar aqui com o senhor, se você quiser dar uma palavrinha. Opa, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme, né? Estar participando desse momento com vocês, um momento de conhecimento, de aprendizado, né? E que é um tema muito atual, né? E eu espero trazer realmente informações relevantes, né? Que a gente possa aqui bater um papo, uma conversa, né? Sobre essas questões de mudanças climáticas, aquecimento global e como isso impacta na agricultura. Sim, perfeito. Bom, para darmos início, professor, é importante a gente frisar, né, que as mudanças climáticas ocorrem, assim, de forma de todo mundo, né? Qual seria o principal desafio da agricultura quando a gente fala sobre o clima, professor? Principalmente quando o que o senhor acha do uso de práticas sustentáveis, como no caso o plantio direto, pode ajudar a reduzir os impactos ambientais? Sem sombra de dúvida, a agricultura talvez seja o segmento que mais vai sentir esses impactos, né, das mudanças climáticas. Então, mudanças nos padrões de temperatura, nos padrões de chuva, podem trazer realmente consequências sérias, né? E, de uma certa forma, a agricultura tem que ser resiliente e buscar alternativas de adaptação a essas situações. Sim, com certeza. Né? E dentro dessa questão, recentemente eu participei de uma defesa de uma qualificação de doutorado pela Universidade Federal do Ceará, um programa de pós-graduação em economia rural, inclusive lá. Né? E se tratava justamente isso, o tema do trabalho dela é justamente a agricultura inteligente ao clima, né? E basicamente a agricultura inteligente ao clima, ela se respalda em 3 pilares importantes, né? Um é a sustentabilidade, né, do sistema agrícola. Sempre. Ou seja, você produzir mais sem alterar muito a área de produção. Verdade. Isso exige tecnologia. Evitando o desmatamento. Isso é uma questão importante dentro do processo, né? É um desafio realmente para a agricultura, crescer sem expandir muito as áreas. Um outro aspecto importante é a resiliência, né? Você buscar alternativas para que a agricultura se torne resiliente a esses efeitos do clima, tornar ela mais forte, menos vulnerável a essas evidências climáticas que já estão acontecendo. E um outro aspecto importante é pensar na agricultura como um agente também mitigador das mudanças climáticas, né? Sim. Porque a agricultura ela está também com uma via de mão dupla, né? Porque ela pode também afetar o clima, assim como o clima também pode afetar a agricultura. Então eu vejo assim que você procurar alternativa, tornar a agricultura mais resiliente, buscando tecnologias capazes de suportar essas adversidades climáticas, seria o principal desafio, acredito eu, da agricultura nesse momento, né? E pensando já no futuro, né? Imaginando já as questões de mudanças climáticas que estão presentes, né? Mas que têm perspectivas de intensificar mais no futuro próximo. Tendência sempre. E é importante buscar estratégias de resiliência e adaptação. Sim, eu lembro até que um tempo atrás estava tendo alguns eventos aqui a respeito de mudanças climáticas. Alguns alunos do IFMA, eu vi que eles montam com o Arduino, já nessa questão tecnológica, tecnologia, um sensor para saber quando está úmido o solo, se precisa irrigar ou não, ele já faz automaticamente isso. Eu achei e é uma tecnologia de baixo custo, né, que atende o pequeno e o médio produtor, né? Então são tecnologias que são bem-vindas porque permitem o uso e uma aplicação efetiva, né, nesse processo.
E eu acho que um outro tema foi a questão do plantio direto, né? Sim. Como estratégia. Inclusive, a resiliência, ela passa. O plantio direto é uma técnica extremamente importante na agricultura, né? A cobertura do solo protege o solo, né, das intempéries climáticas, efeitos nocivos, por exemplo, da radiação solar intensa, temperaturas elevadas. A proteção do solo mantém o solo úmido, né, mantém a microbiota do solo trabalhando de forma efetiva. E isso é um aspecto importante, né, controla as perdas de CO2, né, para a atmosfera, e isso faz com que haja uma retenção maior desse elemento no solo, impedindo que ele vá realmente para a atmosfera e cause os impactos, né, da mudança climática. Isso é algo que a gente não via antigamente com tanta frequência nessa questão da cobertura de solo, é algo que a gente tem usado bastante hoje em dia, mas que antigamente era um pouco ignorado, assim, digamos. E o Brasil avançou muito nessa questão, já talvez pensando já nessa questão de resiliência, né, e adaptação do sistema agrícola a essas condições. E é um aspecto muito importante, né, professor, até para influenciar no aumento da produtividade, né, nesse caso? Sem dúvida. Essas áreas protegidas, como elas melhoram a fertilidade do solo, né, os nutrientes do solo ficam preservados, isso é repassado para a cultura, né, de forma mais eficiente e melhora, sem sombra de dúvida, a produtividade dessas áreas. Certo. Seguindo esse rumo já de agricultura sustentável, algumas práticas, tem mais alguma prática assim que você acha que o Brasil ele deveria utilizar para priorizar e transformar o vasto setor agrícola que aqui está cada vez se tornando maior, já é um país muito focado na agricultura pela localização, e alguma ferramenta que ela é ativa na desaceleração da crise climática, qual você acha que poderia ser assim? Além disso que a gente acabou de falar, né, do plantio direto, Sim. A gente vê que o sistema está crescendo muito, o ILPF, né, integração lavoura, pecuária, floresta, ou seja, a integração desses aspectos também contribui, né, para fortalecer o solo, a sustentabilidade do solo. E manter, logicamente, naquela mesma área, com esses diferentes, né, aspectos, uma produtividade maior, inclusive. Então, você protege o solo dessas intempéries e mantém um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que pode estar disseminando, por exemplo, né, o gás carbônico, o CO2 na atmosfera, a própria vegetação se responsabiliza em resgatar também, né, essa quantidade de CO2 que está presente na atmosfera. Então, os três sistemas eles trabalham de forma sinérgica, né? E isso é benéfico, logicamente, para a agricultura. Foge daquela questão da monocultura, vou plantar só isso aqui, porque é o que o pessoal mais quer, plantar só feijão, só soja. Inclusive, o plantio direto, ele permite isso, você diversificar as culturas, né? Com o uso do plantio direto, por exemplo, você pode tirar 2, 3 safras agrícolas, dependendo da condição climática. Porque ele mantém e preserva as qualidades nutricionais do solo e permite, por exemplo, um segundo plantio, a safrinha, por exemplo, que vem logo depois da principal, né, da safra principal. E em algumas regiões você consegue fazer na mesma área 3 safras, por exemplo. Isso é extremamente importante. Muito bom, professor. Na sua visão, quais seriam os principais impactos diretos e indiretos dessas mudanças sobre a produtividade agrícola aqui no Brasil? Essa é uma questão muito importante que vem sendo discutida, até que ponto, né, essas mudanças nos padrões climáticos estão afetando o nível de produtividade. Então, isso é evidente, né? Aumento, por exemplo, da temperatura ou chuvas, por exemplo, fora de épocas, impactam, dependendo do período em que essas chuvas ocorrem, se é numa fase, por exemplo, que elas não ocorrem, por exemplo, numa fase importante do ciclo produtivo da cultura, floração, enchimento de grãos, e se você tem uma alteração desse padrão e não chove nesse período, a planta deixa de produzir. Então, você tem uma carência hídrica forte numa fase importante em que a cultura precisa de água. Então, essas mudanças podem provocar justamente uma queda no nível de produtividade. Um aspecto importante que a gente vem verificando também, mudança no calendário agrícola. Eles estão cada vez mais comprimidos. Então, hoje, se você conseguir plantar em outubro, por exemplo, no sul do Maranhão, você já não consegue mais de forma efetiva. Estou empurrando isso mais para novembro, porque as condições climáticas, e à medida que você vai avançando, o calendário agrícola ele vai diminuindo. E, consequentemente, você pode perder essa segunda safra, a safrinha que vem logo depois da safra principal. Então, esses aumentos da temperatura contribuem, por exemplo, para essa mudança no calendário agrícola.
do estado, do país e das regiões realmente produtoras, né? Isso é um aspecto importante. Acaba afetando demais os pequenos produtores, né? Principalmente eles que a maioria às vezes não tem o dinheiro ali para botar uma irrigação quando não chove. Exatamente. Não tem um rio ali próximo ou uma nascente. Eles são mais vulneráveis. E muitos deles não têm conhecimento sobre o que está acontecendo, né, no momento. Exatamente. Muitas vezes a informação não chega para eles no momento em que deve chegar, para eles tomarem as decisões corretas. Os grandes produtores, os grandes agricultores têm sistema de tecnologia, né, mais avançado e que permite acompanhar e monitorar isso em tempo real, por exemplo. E muitas vezes a informação não chega. Até o grande problema hoje da agricultura do pequeno e médio produtor. E isso decorre justamente da falta de recursos, porque normalmente essas tecnologias exigem recursos, financiamento alto para isso. Eles não têm todo esse recurso. Outra questão é a infraestrutura. Esses produtores não têm infraestrutura suficiente. Hoje, por exemplo, grande parte vai por internet das coisas. E eles não têm, não funciona perfeito lá na localidade dele. E isso, de uma certa forma, acaba impactando também na produtividade final desses agricultores. Com certeza. Então, sobre a questão, como você estava falando de, por exemplo, falta de chuvas no período de enchimento de grãos. Como as mudanças climáticas, você acha que pode influenciar na qualidade, na nutrição dos alimentos que vão para a mesa do consumidor, da família brasileira, que nem todo mundo sabe, não tem esse entendimento, mas que a maioria das refeições é comprado com os pequenos produtores, não é esses produtores maiores que isso. Esse é um aspecto importante. Hoje, acho que a gente está preocupado mais na quantidade, produzir mais, e não na qualidade da produção que você está oferecendo para a população. E sem sombra de dúvida que esses aspectos climáticos, principalmente mudanças na temperatura e o aumento na concentração de CO2, isso pode mexer com aspectos importantes da cultura. Então, basicamente, os nutrientes que a planta absorve, inorgânicos, ele retira do solo tudo isso. E isso é transportado para todas as áreas da planta, da cultura. E é importante, logicamente, que dentro desse processo, todos esses compostos inorgânicos sejam processados e transformados em compostos orgânicos. É onde você vai ter, logicamente, todos os nutrientes necessários para a população. Então, já tem estudos que apontam justamente essa relação de aumento da temperatura com a redução dessa composição nutricional dessas culturas. Principalmente as culturas que a gente chama de folhas verdes, que são as hortaliças, por exemplo. As folhosas, alface. Então, isso acaba impactando, ou seja, o aumento da temperatura faz com que elas se desenvolvam muito rapidamente e, consequentemente, elas não conseguem tirar, devido ao grande desenvolvimento, todos os nutrientes que ela precisa. E isso acaba, logicamente, repassando para o consumidor uma qualidade dos produtos em termos nutricionais muito baixa. Ou seja, a população pode estar bem alimentada, mas está mal nutrida. Porque a produção, os efeitos climáticos podem estar alterando essa composição nutricional dessas culturas. O aumento do CO2 também acelera também esse processo de crescimento. É bom, a cultura produz mais biomassa, mas isso acaba também limitando o uso desses nutrientes pela planta. E acaba que ela acaba tendo uma deficiência nutricional grande, e isso é repassado também, logicamente, para o consumidor final. O excesso de... Você acharia assim, o excesso de fertilizantes químicos nessa falta de nutrientes, quando o produtor ele vê assim que está faltando, está pequeno, você acha que também afeta um pouco na questão de ele ter menos nutrientes, ele ser menos rico em nutrientes, mas ter um tamanho assim que, digamos, o consumidor vai achar bonito. Digamos, o produtor ele vê a planta com um fruto pequeno, coloca mais NPK, porque acha que vai melhorar bastante, vai ficar bem nutrido, vai ter um tamanho bom, e na hora não, só o externo que fica bonito, mas a nutrição não melhora.
Exatamente esse aspecto dessa recomposição, né, nutricional para a planta, diretamente para o solo, e a planta absorvendo, né, esses compostos inorgânicos, logicamente um adicional a mais para tentar melhorar a qualidade desse produto, nutricionalmente falando, né? Então, logicamente, isso acaba impactando nessa qualidade desse produto, né? E a população, como eu falei anteriormente, acaba sofrendo, né, essas deficiências nutricionais, e que impacta, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas, né? Uma pessoa mal nutrida, ela vai sofrer mais os impactos das mudanças climáticas do que aquela que está bem alimentada e está bem nutrida. Verdade. Né? E esse é um dos aspectos importantes também desse processo. Sim. Bom, professor, a gente tem o conhecimento, né, de que o fenômeno El Niño, né, refere-se ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. O senhor poderia explicar para a gente, o pessoal que está nos escutando, como ele afeta a produção agrícola aqui no Brasil e quais são os principais sinais das mudanças climáticas que já podemos observar na agricultura do nosso estado? O fenômeno El Niño, né, ele já é um fenômeno natural, né? Esse ano, por exemplo, a gente está sobre a influência do fenômeno Laninha, né? Que é o contrário do El Niño, né? Então, o El Niño, para nós aqui, para nossa região, a região nordeste do Brasil, é sinônimo de redução de chuva, né? Seca, né? Então, a gente vai ter uma variabilidade maior, normalmente em anos de El Niño, temperaturas normalmente mais elevadas, né? Umidade um pouco mais baixa, né? E isso, de uma certa forma, muda, na verdade, todo um planejamento que é feito. Por isso que é importante você acompanhar a evolução desses fenômenos todos os anos. Então, todos os anos você tem os prognósticos que vai ter ou não El Niño. E aí o agricultor consegue se planejar para essas condições, né? Então, normalmente em anos de El Niño, pela falta de chuva, certamente o agricultor ele vai ter que deixar preparado ali um sistema de irrigação suplementar para ele suportar esse momento, né? Rotação de culturas ele é extremamente importante também nesse processo, porque ele vai ter essa dificuldade em termos de disponibilidade de água no solo, né, para manter o cultivo funcionando. Já o Laninha não, ele já traz o contrário, ele já traz muitas chuvas, né? Então a gente já passa por um outro problema. Então o agricultor agora, por exemplo, está com uma preocupação maior com o excesso de chuva, né? Melhorar a drenagem do solo, por exemplo, problemas de doenças e pragas que normalmente são acometidos durante um período mais úmido, né? Mais chuvoso. Então são algumas preocupações. Então esses fenômenos, eles precisam ser constantemente sendo monitorados, né? Porque eles trazem essa consequência, né? E a gente percebe, logicamente, algumas alterações. Isso que eu acabei de falar anteriormente a respeito do calendário agrícola é uma das consequências, né, do nível de produtividade que a cultura está tendo hoje, né? Então, essas mudanças que vêm acontecendo a nível de estado do Maranhão, a gente já percebe em termos do nível de produtividade que as culturas estão tendo hoje, né? E essa mudança também na condição do calendário agrícola. Então a gente já percebe, agora mesmo passou uma matéria da região da Baixada com uma condição de um solo extremamente seco, ressecado, né, todo rachado. Então ali não dá para você desenvolver nenhum tipo de atividade agrícola pela condição em que o solo se encontra. Então algumas regiões mais pontuais elas já vêm sofrendo esses impactos dessas alterações climáticas, né? Em decorrência, logicamente, desse processo de transformação, né, dessas condições que vem acontecendo ao longo dos anos. Por isso que a gente destaca muito essa questão da resiliência e da adaptação. Hoje se fala muito mais em adaptação, né? Ou seja, as condições já estão quase que firmadas, a gente diz assim, num ponto de não retorno, né? Sim. Muito próximo disso. E aí a gente começa a pensar já na questão da adaptação. Isso é importante. Esses fenômenos, El Niño e Laninha, quanto tempo mais ou menos eles duram, assim? Os dois funcionam no mesmo ano? A gente está hoje, a frequência mudou muito. Antigamente esse fenômeno ele tinha uma escala temporal de retorno muito longa, 10, 7 anos, por exemplo. Nossa. Hoje a gente percebe já que eles estão numa fase quase que anual. Um entra, o outro sai, com frequência. Já afetado das mudanças. Pode estar associado a essas condições de mudanças climáticas, né, que está proporcionando essa recorrência desses fenômenos muito mais próximos um do outro. Sim. Né? O problema é quando a gente tem, por exemplo, fenômenos El Niño em sequência. Né? Aí imagine um ano seco, o outro ano seco, o outro ano seco, né? E isso gera um impacto em cadeia realmente para a agricultura.
Então, quando você tem um El Niño, um ano seco, e no outro um Laninha, e há uma recuperação hídrica, né, das condições do solo, aí é interessante. Mas quando você tem uma sequência desses fenômenos em intervalo de tempo muito curto, não dá tempo do sistema se recuperar. Causa aquele desequilíbrio. O desequilíbrio, sem sombra de dúvida, é muito maior. Já afetando mais aquela questão que a gente estava falando do pequeno agricultor, que ele pode não ter a verba para conseguir controlar aquilo ali, ter uma medida. E é importante até naquela discussão a assistência técnica, né? Eu acho que os agricultores ainda se ressentem um pouco, às vezes é muito pontual essa assistência técnica, né? E que eles precisam para conduzir de forma eficiente a sua produção, né? Sim. E quais ferramentas, assim, você acha que o agricultor, tanto pequeno quanto grande, ele tem para se prevenir dessas intempéries climáticas que estão cada vez mais frequentes? Hoje a gente tem a biotecnologia, né? O melhoramento genético, por exemplo, das plantas, tornando as plantas mais resistentes a secas, por exemplo, enchentes, né? E isso facilita muito, né, para que essas plantas consigam ter uma resiliência para suportar esses eventos, né? Sim. Hoje tem se desenvolvido, por exemplo, experimentos para melhorar o aprofundamento do sistema radicular das culturas. O sistema radicular mais profundo consegue buscar água mais lá, nas camadas mais fundas, e você tem ainda disponibilidade de água, né? Então tem acontecido muito já essa biotecnologia com esse melhoramento genético, né? Hoje a gente tem a agricultura de precisão, né, que está utilizando os drones, né, que faz um mapeamento rápido da área, né, que identifica a fragilidade no teu sistema de cultivo, né, questão de fertilidade, de doenças e pragas que acometem, de forma imediata, rápida. Isso você consegue tomar uma decisão muito mais rapidamente e solucionar aquele problema, né? Hoje a gente tem a internet das coisas, a inteligência artificial está aí também melhorando e ajudando também, até mesmo no sistema de previsão, né? Então são tecnologias que vêm justamente para auxiliar o produtor. Além das previsões, né? As previsões de tempo, as previsões de clima que são disponibilizadas com alta tecnologia, né? Ou seja, essas previsões são disponibilizadas para o produtor. Ele não precisa ter, logicamente, essa alta tecnologia ali na fazenda, mas ele pode pegar essas informações já coletadas. Recentemente o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, recebeu um supercomputador com capacidade de processamento muito rápido e armazenamento de dados muito rápido, né? Muito maior do que o anterior. Isso agiliza as previsões, isso pontualiza mais as previsões, né? E sem sombra de dúvida isso vem na frente para ajudar justamente esse entendimento dessas condições e fazer com que o agricultor tome, né, as tomadas de decisões mais assertivas, né? A tendência só melhore. É importante também, né, professor, que o agricultor, ele tem a ciência de que ele também tem que fazer a parte dele, né? Não fazendo desmatamento, assim, desregular, não praticando queimadas dessa forma, certo? Bom, isso é importante. A gente tem o conhecimento de que cerca de 90% das mudanças climáticas é causada pela ação humana, seja pela queima de combustíveis fósseis, como por exemplo, como eu disse, desmatamento também. De que forma o que o senhor acha e quais seriam os obstáculos que impedem a maioria da população adotar rotinas mais amigáveis assim ao clima? A gente até já conversou um pouco sobre isso, né? O principal obstáculo é justamente a questão da tecnologia que não chega normalmente para essas pessoas. A informação. Né? Então elas têm, a tecnologia está lá desenvolvendo produtos, mas muitas vezes não chega nessa população. Principalmente a população que tem um poder aquisitivo menor e não consegue ter essas informações a contento. A questão da infraestrutura também, né, para recebimento dessas informações e tentar, a partir dessas informações, tomar as decisões necessárias, também é outra dificuldade, né? Justamente porque isso inviabiliza qualquer tipo de ação por parte dessa comunidade, né, que vive em função dessas condições. E referente à COP30, que a gente até conversou anteriormente, foi realizada em Belém agora, ela levantou o maior debate global da atualidade sobre o clima no coração da Amazônia, que as pessoas dizem que é o pulmão do mundo, e reuniu líderes de vários países do mundo, tudo para discutir ações para combater o aquecimento global, que até hoje é um dos maiores rivais.
O senhor acha que a COP30 ela pode mitigar as mudanças climáticas? O senhor acha que essa reunião ela ajuda até hoje? Ela pode ajudar mais? Essas conferências, elas são importantes para trazer esse entendimento do que está acontecendo, né? Então, se você olhar a história dessas conferências desde o seu início para cá, então a gente passou já daquela fase do entendimento do que é as mudanças climáticas. A mudança climática se tornou uma rotina na conversa das pessoas, né? E depois entrou no processo de mitigação. O que fazer para tentar reduzir, minimizar esses impactos? Sim. Né? Hoje já se fala em adaptação. Especificamente. Então, nessa COP30, especificamente falando, né, ela trouxe 2 pontos importantes com relação a essa questão, né, das mudanças climáticas. Uma é a questão da adaptação. Como os países signatários eles estão desenvolvendo ações no sentido de mitigar, de se adaptar a essas condições climáticas. Isso é um aspecto importante. Aí tem em torno de 59 indicadores que foram criados para se avaliar essa condição. Nossa. E um outro foi chamado de mapa do caminho, né? Que entra justamente no processo de redução da emissão de combustíveis fósseis, né? E desmatamento. Esse ponto ele não avançou muito, né? Eu acho que foi um dos pontos do relatório que foi muito questionado por ambientalistas, por pesquisadores, né? Porque não avançou muito nessa questão da mitigação. Né? Então eu vejo que para essa questão da mitigação, ela não atingiu os objetivos que se pretendia, né? Em função justamente desse corte, né? Dessas informações que seriam relevantes no processo de mitigação. Com certeza. O senhor acha que essas informações que eles debateram nesse evento, o senhor acha que eles vão conseguir resolver algum desses problemas? Se eles... Olha, a gente espera, né? Porque, na verdade, essa questão que eu falei do problema da mitigação, da redução dos combustíveis fósseis, é um problema difícil de combater porque você tem vários países com interesses econômicos diferentes, né? Com interesses geopolíticos diferentes e fica difícil você construir um documento único para todo mundo. Sim. Né? Então faltou, sem sombra de dúvida, nesse documento essa questão, mas pelo que eu vi, ficou em aberto uma possibilidade de um outro momento para se discutir mais efetivamente essas questões, né, da mitigação desses efeitos, né, na atmosfera. E isso é importante, trazer novamente para a mesa de discussão essas questões para tentar buscar uma solução, né? E é importante que haja, logicamente, o interesse político de tentar resolver a coisa, né? Eu acho que a gente, de tantas conferências, a gente já ouviu bastante coisa, mas eu acho que poucas ações ainda foram feitas, né? Eu digo que a pesquisa científica já fez o seu papel, né, através desses levantamentos de técnicos do que aconteceu, o que está proporcionando esse aquecimento. Cabe agora, né, aos tomadores de decisões começarem a agir com medidas práticas no sentido de combater e mitigar, né? Então é evidente, né, a pesquisa mostra e os relatos das pessoas também, a sabedoria popular dos ancestrais mostra, rapaz, aqui nunca foi tão seco assim, agora está seco. Já moro aqui há 40, 50 anos, nunca aconteceu isso. Né? Esse evento nunca aconteceu aqui, um tornado, nunca aconteceu aqui. Então você está tendo a frequência maior de ocorrência desses eventos, né? E são perceptíveis, são visíveis, né? Então a gente precisa começar a pensar ainda, logicamente, no processo de mitigação e mais já trabalhar a questão da adaptação. Bom, senhor e professor, e para finalizar, qual seria o seu recado para os estudantes e futuros profissionais do campo sobre o papel deles aqui na construção de uma agricultura mais resiliente frente a essas mudanças climáticas? Eu digo, né, que a agricultura, né, as ciências agrárias, talvez seja a área que mais vai ser afetada, né, por essas questões das mudanças climáticas, devido à sua interdisciplinaridade, né? E é importante que vocês, enquanto alunos, entendam bem esses processos, estejam a par das novas tecnologias que estão surgindo, são inovações que estão surgindo no mercado, várias startups já estão trabalhando com essas questões, né? Então é importante que vocês estejam sempre antenados, buscando sempre essa informação e ter essa visão multidisciplinar,
né? Ter um foco nos objetivos que vocês estão querendo dentro do curso, mas ampliar essa base de conhecimento, buscando novos conhecimentos para vocês terem, logicamente, se saírem daqui qualificados, né? Com uma visão holística do todo. Isso é importante dentro desse processo. Professor, muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer ter aqui com a gente. A gente tem um presentinho aqui para o senhor, uma lembrancinha. Eu queria parabenizar momento que a gente teve, né, por essa iniciativa, né, que vem sendo feita, trazendo informações, pautas realmente importantes e relevantes, né, para serem conversadas, para serem discutidas de forma assim, né, harmoniosa. Muito obrigado. Certamente foi uma experiência bastante esclarecedora, tanto para nós que estamos entrevistando, quanto para quem está nos ouvindo de casa, né? Sem dúvida, e para mim também. Com certeza, você com a gente. Obrigado. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que estão aqui nos ouvindo e convidá-los a assistir os demais episódios e nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado por assistir o nosso podcast e até logo.